O Mateus capítulo de número 13, capítulo de número 5, melhor dizendo, né, o 13, que eu li aqui, sobre o sal, né, sendo então esse poder do Espírito Santo para preservar este mundo caído. E Jesus disse: se o sal for insípido, ou seja, não tiver o poder de salgar, que é a sua propriedade, né, principal, para que mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Então veja bem como é o processo daqueles que teoricamente, socialmente, né, aparentemente representam os valores do reino de Deus, mas isso na teoria, mas não o fazem na prática. Então Jesus diz assim: para que presta então, se perdeu a essência, o valor principal? Para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Olha que coisa triste, né? Uma pessoa sem autoridade, uma pessoa sem a força moral, no sentido de que ela tem, porque tem pessoas, irmãos, que ela tem uma autoridade moral, né? Sabe aquelas pessoas que chegam perto da gente assim, a gente fica até mais prudente, né? A pessoa é uma reserva moral, tem uma história ilibada, tem um caráter assim que impõe respeito, sem falar nada, sem ameaçar, sem ter nada dessas questões, mas a pessoa em si. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, né? Mas algumas vezes eu e muitos outros irmãos já presenciei isso. Chegam no ambiente, o ambiente muda. Podem lá estar fazendo coisas erradas, falando besteira. Opa, chegou o irmão, chegou a irmã, calma aí, não fala mais isso, não tal. Né? Eu sei que isso não é uma regra em si para determinar se aquela pessoa tem autoridade ou não. Mas por esses momentos a gente percebe essa força, né, do caráter, essa força do exemplo, essa força moral, esse poder moral que o Evangelho nos traz, como pessoas que denunciam o pecado sem falar nada, apenas a sua vida é essa denúncia. Então é o que Jesus mais ou menos está tentando passar para nós aqui, ó, verso de número 14, não sei se vocês estão acompanhando na Bíblia aí. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, né? Não tem como. Nem se acende uma candeia e se esconde debaixo de um vaso, de uma vasilha, aqui está o alqueire, né? Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então não tem como você esconder uma luz embaixo de um alqueire. Isso é uma coisa até insensata. Você precisa pôr no velador, porque todos que entram na casa precisam ver. A cidade não pode você edificar sobre o monte e tentar escondê-la, porque ela está em evidência, deve estar em evidência. O verso 16 vai concluir, quando Jesus pega essas duas, faz essa metáfora e pega esses dois símbolos, né, sal e luz, aí ele fala assim, ou seja, da mesma maneira, né, que essas metáforas trazem essa verdade de exercerem a sua propriedade, de refletirem o propósito, aliás, refletirem a natureza e cumprir o propósito para que elas tenham, o sal para salgar e a luz para iluminar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então olha que coisa interessante que Jesus está mostrando aqui. Essa fé pública, essa profissão pública, esse comportamento público que deve levar as pessoas a glorificar Deus, tá certo? Não é uma garantia que a gente vai dar um bom exemplo, um bom testemunho e as pessoas vão se converter, mas elas não terão o que falar contra o Evangelho, né, por nossa causa. Aqui que está o ponto que eu acho interessante. Como Paulo diz lá a Tito, se não me falha a memória, a carta de Paulo a Tito, vai dizer que nós devemos tapar a boca, aliás, Pedro, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para dar referência para vocês. Mas Pedro, ele vai dizendo que nós podemos tapar a boca daqueles que querem falar mal, né, do Evangelho de Cristo, somente com o testemunho. Capítulo 3 de 1 Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, ele traz aqui toda uma passagem, né? Toda a carta de Pedro, aliás, vai falar sobre o novo nascimento, a nova natureza e tudo mais. É bem interessante a gente estudar essa carta aqui. Capítulo de número 3, versículos de número 15 em diante, ó. Então, 1 Pedro 3, 15 em diante. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor
ao qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Por que eu estou rindo aqui, irmão? Porque a Bíblia diz para a gente responder com mansidão e temor. O que tem de gente brigando falando de Jesus, né? O cara já é uma contradição. Como que você vai falar de um evangelho, né? Vai dizer que acredita em um evangelho, em Jesus, sendo briguento? Então é o Pedrão da vida que quer cortar a orelha do Malco. São os irmãos lá, né? O Tiago e o João, que dizem o que a gente manda descer fogo do céu e consuma tudo isso aí, ó. Vocês não sabem que espírito vocês são? Vocês não pertencem a esse espírito beligerante, né? O crente brabo, né? O crente que é brabo, tem crente que é brabo, sangue nordestino, aquela coisa toda e tal, arretada, tem arretado. É uma contradição. A Bíblia diz, olha, responda com mansidão, com temor, né? O Paulo, ele vai dizer em outra ocasião, vou continuar a leitura aqui, tá? Mas Paulo vai dizer em outra ocasião, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos número 24, segunda carta de Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Ele vai dizer assim: ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se Deus dá o arrependimento àqueles que resistem. Veja só, amados, como tem que ser o nosso comportamento. A gente precisa ser apto, idôneo, para ensinar com mansidão. O ensinador precisa ser manso, precisa ter paciência. O professor precisa ter paciência, né? Aquele que ensina, que instrui, os pais precisam ter paciência, os líderes precisam ter paciência, aquele que ensina alguma coisa precisa ter muita paciência, porque o aprendizado é muito lento, né, irmão? É muito devagar, é muito trabalhoso. Nossa, vai ensinar uma coreografia para quem não tem coordenação motora, Nathalie? É fácil você ensinar para uma pessoa que já tem lá, né? Mas pega um Andrezão da vida, que desafina batendo palma. Se bater palma eu não consigo cantar. Pega uma pessoa assim. Então, você tem um trabalho absurdo. E aí, essa questão, os pecadores resistem a aprender o Evangelho. E a gente precisa ser manso. Temor de Deus. Vamos continuar no verso 16? Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom proceder em Cristo. Olha que coisa interessante. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Enfim, eu não quero nem continuar aqui, porque só esse texto aqui já nos dá a entender. Aliás, a gente volta, né? Na verdade, o que eu queria era o outro texto, que ele traz muito mais detalhes sobre esse que eu li também tem a ver, claro. Mas esse aqui, ó, 1 Pedro ainda, só que é o capítulo 2, a partir do verso 11. Ele vai trazer mais informações, né? Para passar isso que eu quero para vocês. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos ilícitos, né, carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, é bem parecido, né, com o outro lá, né, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então olha só, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Esse era o ponto que eu queria aqui, que a gente feche a boca das pessoas, elas não têm o que falar de Deus, tá certo? Porque nós damos um bom testemunho, porque nós santificamos o nome de Deus em nossas vidas. Então podem falar o que for. Um amigo meu, ele costuma falar isso, né, várias vezes assim, quando a gente fala disso, ele sempre fala: irmão André, contra fatos não há argumentos, né? O que a gente vai falar de uma pessoa que testemunha o Evangelho na sua vida, na prática? Pode falar mal, pode caluniar, pode difamar, pode ofender, mas a pessoa em si, o que eu falei, aquela questão moral, você não precisa falar, não é o discurso em si, né? É por isso que a gente fala de teologia pública como sendo essa vivência do Evangelho nas relações, na vida, é no que o que eu faço,
como eu faço, né? Para quem eu faço. Então não é só o que, mas é um quem e para, é um que e para quem. Então essa é a questão que a gente vai tratar nessa matéria de teologia pública, irmãos. Nós temos muitos evangélicos, eu tenho repetido isso para vocês várias vezes, nós temos um número enorme de evangélicos nominais que professam a Cristo, igrejas em cada esquina cheias, onde você vai, não é em todo o Brasil, irmãos, não é que eu conheça exatamente todos os estados e cidades, mas é uma realidade, são 50 milhões de evangélicos pelo censo, né, pela declaração que eles dizem que são evangélicos, igrejas cheias, lotadas, tem igrejas assim absurdas, de 3 mil, 4 mil pessoas cabem nelas, conheço, já fui, você tem evangélico, o evangélico, nós evangélicos afetamos a natureza, a cultura, irmãos, afetamos a cultura do nosso país, vocês sabiam disso? Tem gente aí, muitas vezes passa na rua, não é evangélico, ele fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu vi um apresentador do Jornal da Globo, César Tralli, estava assistindo, e ele falou assim, como ele falou? Rapaz, é uma frase nossa aí, né? Não foi misericórdia não, alguma coisa lá relacionada, eu falei, o cabra nem é evangélico, pelo que eu sei, mas percebe que até a cultura a gente vai afetando, né? É bem interessante essa realidade de observar, mas muitas vezes nós afetamos a cultura estereotipada, né? De uma forma até mesmo de uma caricatura, onde pensam que evangélico é isso, e muitas vezes não é nada disso que representam. Então a gente muitas vezes afeta de uma maneira negativa, mas o que nós vamos falar é de afetar de uma maneira positiva, né? Com o testemunho de Cristo, revelando Cristo. Atos capítulo de número 11, versículo de número 26. Pela primeira vez, o texto ali vai dizer que pela primeira vez os crentes, né, foram chamados os discípulos, melhor dizendo, esse é o texto, é o que está, a expressão é essa, me corrijam aí se não for, tá? É o que eu estou puxando na memória aqui. Então 11:26 de Atos dos Apóstolos, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. É isso, não é? É isso mesmo? Obrigado. Então foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? As pessoas que tinham ouvido de Cristo, suas características, seu caráter, enfim, sua natureza, comportamento, obra, ensino e tudo mais. Eles observaram, né, como o Pedro diz aqui, que eles observem, que eles vejam, né, porque o mundo está de olho em nós, as pessoas estão de olho em nós, e quando nós falamos que nós somos discípulos de Cristo, nós professamos uma fé, essas pessoas nos observam, muitas vezes com má intenção, até mesmo para criticar e falar mal, mas nos observam, inclusive é inevitável. Eu me lembro, irmãos, de uma experiência, antes que eu volte no texto aqui de Atos 11:26, eu me lembro que numa empresa, eu lá novo convertidozinho, numa empresa que eu estava, não era tão novo convertido assim não, 15 anos atrás, né? Eu já tinha um tempo que eu estava no Evangelho, uns 15 anos atrás, eu lembro dessa empresa, e eu entrei na empresa, e eu identifiquei ali no primeiro dia que tinha um irmão em Cristo, né? Acho que foi na hora do almoço, alguma coisa assim e tal, e tudo mais. Aí, segundo dia, acho que terceiro por quarto dia, né, a gente entrava no turno, substituía outro turno e tal, então saía um pessoal, a gente entrava e aí a gente, né, comentava, bom descanso, aquela coisa toda e tal, e aí tinha um pessoal assim, cumprimentando, né, o bom dia e tudo mais e tal, aí o irmão, eu falei, paz, irmão. Aí quando eu cumprimentei assim, né, eu já tinha identificado que era um irmão em Cristo, aí o outro lado falou assim, eu falei pra você, é crente, ó. Falei pra você que era crente? Ou seja, ele já vinha me observando aqueles 3 primeiros dias, né, que eu tinha entrado na empresa. Olha só, eu nem sabia, me observando de alguma maneira. Não falei para ele, talvez um comportamento, eu não sei por que ele identificou, né? Não sei, de repente a gente tem uns trejeitos também, né? A gente tem uns caguetes de crente, não tem? De repente é o linguajar, né? O crentez que a gente fala, né? Vai saber, né? E aí, varão, aquela coisa toda, fala, é crente, ó. Porque ele já sabe até como a gente fala. Então, às vezes, não é nem pelo bom testemunho, é por esses caguetes. Né, irmão? Que a gente tem um negócio bem peculiar, de tribo mesmo, né? Trabalhei em outra empresa aí, que o rapaz, ele ficava... Para ele era um negócio assim absurdo, era uma coisa assim de outro mundo. Para nós é natural.
Mas ele falou assim, ô André, rapaz, você acredita que tinha dois crentes aqui e um chamava o outro de profeta? E aí, profeta? Para ele aquilo era um absurdo, porque no século XXI, irmão, o cara... E aí, profeta faz parte do nosso métier, né? Faz parte do nosso contexto. E aí, profeta, vaso, e aquela coisa toda. Eu acho engraçado demais esse negócio, irmão. Eu me divirto com isso. A gente é esquisito, né? Deus pediu pra gente ser diferente, mas a gente é meio esquisitão, assim, meio... Um povo meio, sei lá. Até eu tenho medo às vezes, assim. Deus tem cada filho, né? E o que acontece? A gente precisa entender, irmãos, que a vida pública, né? Como Atos 11:26, tem que denunciar isso. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles viviam de tal maneira que eles imitavam Cristo. Olha só, eles imitavam Cristo. Cristão quer dizer pequeno Cristo, ou como Cristo, né? A palavra até no latim é cristianos, né? Cristianos. Então quem são os cristianos? Os seguidores de Cristo. Quem eram os herodianos? Os seguidores de Herodes, né? Então, só para a gente entender aqui o teor da palavra. E nós precisamos publicamente refletir Jesus. A gente precisa publicamente, nas nossas relações, imprimir nas pessoas isso que nós somos, esses pequenos cristos, que nós somos esses representantes do Evangelho, não de uma religião, não de uma denominação. Porque antes até, inclusive, a gente tinha esse negócio, quando eu digo que é um estereótipo, né, que a gente criou, isso para mim é muito prejudicial. Antes até a gente tinha esse negócio, você via tal cristão, você sabia de qual denominação ele era. Você olhava o outro cristão, você sabia pelo paramento, né? Pelo penteado do cabelo, pela cara limpa ou barbada, sei lá. Você já foi, opa, isso aqui é daqui, isso aqui pertence. Você tinha esses crentes estereotipados, né? As denominações, elas iam criando características de tradições religiosas e não necessariamente imprimindo o caráter cristão nas pessoas. Eu acho isso muito estranho, irmãos, porque não é isso que o Evangelho nos propõe. Quando a gente fala de teologia pública, a gente está falando em viver publicamente como um discípulo de Cristo e não como um religioso que representa um segmento de um movimento denominacional. Olha que coisa, a gente vai acrescentando, né? Você pergunta, você é o quê? Eu sou crente, protestante, reformado, mas eu sou um calvinista de 4 pontos, não sou infralapsariano, sou lapsariano, não sou continuista e não sei o que tem. Você vai colocando, acrescentando um monte de coisa, né? Você é o quê? Sou um discípulo de Cristo, ponto final, acabou. Tá tudo certo isso aí. Mas você precisa estar acrescentando os sobrenomes. Os nomes já não são mais suficientes. Você precisa ter sobrenome porque você precisa identificar de que família você é. Ué, se nós somos todos de uma família só, para que sobrenome? É só o nome. Discípulo de Cristo, filho de Deus, filha de Deus, ponto final. Percebe, amados, como a gente está muito confuso em apresentar para o mundo a nossa identidade? Então, teologia pública é isso, é você mostrar uma identidade em uma espiritualidade que deriva do Evangelho, que reproduz Jesus nas nossas vidas, a ponto das pessoas olharem para nós, né, porque as pessoas querem ver Deus, elas procuram Deus. O grande problema é que elas não acham Deus, elas acham uma proposta religiosa, elas acham um bocado de coisa, menos Deus. Então as pessoas perguntam, cadê Deus? Me mostra Deus. Olha que enrascada que Deus colocou a gente, irmãos. Porque quando a pessoa fala assim, tá bom, você está falando de Jesus, me mostra ele, eu quero vê-lo. O que a gente deveria fazer nesse caso? A gente deveria falar assim, você quer ver Deus? Anda comigo aí pelo menos 1, 2 anos. Vê como eu trato minha esposa, meus filhos. Quer ver Deus? Vem saber aqui qual é a minha ética, onde eu trabalho. Quer ver Deus? Vai ver como eu me comporto nas situações da vida. Você quer ver Deus mesmo? Então anda comigo, vive comigo. Ficou, como diz os irmãos, estreito, né? Ficou difícil, né? Agora, irmão, não é? Porque é isso que Jesus quer das nossas vidas. Que a gente mostre-o, né, através de nós. Não é que a gente fale assim, não olha para mim não, que eu sou cheio de defeito. Uma frase que eu ouvia muito, né? Não, eu sou cheio de falha. Eu falei, opa, não,
Não é possível que o Evangelho não tenha o poder de transformar a ponto de que as tuas características, ou a tua característica maior, seja muitas falhas. Eu tenho algumas falhas, dentre as muitas virtudes que o Evangelho gerou em mim. Isso deve ser, irmãos, a vida correta no Evangelho. Que eu tenha de tal maneira virtudes que os defeitos não possam ser maiores do que as virtudes, mas que essas características de Deus sufoquem essa daqui, amenizem essa a ponto de que o que me caracteriza não são os defeitos, e sim as virtudes, o Evangelho de Jesus Cristo. Então é nisso que a gente precisa entender que o Evangelho constitui, em pegar um pecador como nós somos de fato, mesmo após ser alcançado com o Evangelho, mas transformá-lo a ponto de ser uma luz para alguém, não é? Tem gente que expressa tão mal o Evangelho que ele não é uma luz no final do túnel, é um túnel no final da luz. Então... Entendeu, irmãos? Então a gente precisa entender que a teologia pública, ela vai nos propor, é o que a gente vai tratar daqui para frente, como nós podemos, a partir primeiro de um entendimento de mundo, e aí a gente acredito que a gente vai precisar discutir um monte de coisa que nós mesmos construímos diante da sociedade, que não tem nada a ver com o Evangelho, e às vezes as pessoas até elas falam, mas crente não faz isso, e quando você vai ver, mas o Evangelho não fala nada disso. Mas quem que mostrou para essas pessoas ou ensinou para essas pessoas que crente não faz assim assado? Fomos nós, não foi o Evangelho muitas vezes. E a gente vai ter que desconstruir um bocado de coisa aqui, que eu acho que vai dar algum pano para manga, vai ter algum choque aqui, né? Vocês vão falar, André tá desviando a gente, esse menino tá caindo para a heresia, não sei não. Talvez vocês... nessa matéria aqui vão orar um pouco mais por mim. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.